Canal Outra Liga, tendo o prazer de falar pela segunda vez com o Rômulo Bosqueiro, um menino do interior de São Paulo, que falou comigo em Oklahoma e agora nas Ilhas. Eu falo Ilhas Faroe, mas como é que o pessoal fala aí de fato, Rômulo? Seja bem-vindo uma vez Legal. mais. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito feliz de estar de volta aí no canal. Boa tarde, bom dia, boa noite aí para quem estiver ouvindo, né? A gente não sabe. E, cara, respondendo a primeira pergunta, para ser sincero, eu também falo assim, Ferry. Não, que a E gente fala Faroe, em português está escrito Faroé, eu falo Faroe, mas eu não sei o que é. É Faroe, Faroe? O que o pessoal fala aí? eles falam na língua deles aqui, né? Então é uma coisa Não, não, mas nome do diferente. país mesmo, assim. Então, para eles chamam de um jeito diferente, furrow, é uma coisa diferente. Em inglês é por aí mesmo, Faroe É Island, Faroe Islands, Island, né? É. né? E bom, olha só, aqui no canal tive pouquíssima chance de falar com um brasileiro aqui nesse país. Falei com um trio de brasileiras muito engraçadas, por sinal, mas elas tinham acabado de chegar. Certo. Você, falando comigo em off, até em várias conversas aí, já está um pouco mais de tempo, né? Era o que você imaginava ou não? Cara, eu acho que sim, eu acho que sim. É totalmente diferente, né? De mesmo tendo crescido no interior de São Paulo, até em cidade pequena e tal, aqui é um ambiente totalmente diferente. E especialmente comparado com os Estados Unidos, né, da onde eu passei meus últimos 4 anos, é realmente totalmente diferente. Porque é um lugar, assim, para cenário de filme, né? Qualquer foto aí parece que é um negócio uau, assim, né? Eu tenho muita curiosidade de conhecer aí. De fato, qualquer lugar é um lugar assim que tem alguma vista incrível, alguma coisa assim fora do normal ou não? Sim, e eu acho que é um dos lugares mais bonitos que pode ter por aí, entendeu? Para visitar, assim, é uma coisa. Muita gente acaba nem visitando, né? Porque acho que é um lugar muito difícil de chegar e tal, mas é um lugar muito, muito bonito mesmo. É, vamos falar, Então, de difícil de chegar, nem é tanto assim, porque é acima da Escócia, né? Para quem for para Inglaterra ou para a Escócia é um pulo, né? exato. Mas ele é visto como um negócio exótico porque pouca gente conhece a região, né? Sim, tanto é que é muito difícil. Assim, tem muito menos estrangeiros, entendeu? Do que os outros países por aí. Essa é uma curiosidade. Quem tiver curiosidade também, eu que sou xereta curioso de um monte de coisa, fala que tem muito mais homem que mulher aí. É isso mesmo? É isso mesmo. Na Que acho que é muito capital, pescador, né? Uma população que envelheceu, tudo, isso, né? isso. Na capital é um pouco mais homogêneo, assim, né? Tem mais um pessoal mais jovem, tem tudo. Mas nas ilhas mais afastadas, assim, geralmente é o pessoal mais velho mesmo e mais homens. Muita gente que trabalha 6 meses num barco de pesca, depois fica mais 6 meses em casa, às vezes fica um mês e um mês. Então é muito, muito interessante até o trabalho que eles costumam fazer aqui é totalmente diferente, sabe? Agora, um país todo acho que tem 300 mil habitantes, nem isso, né? Não, Não sei. se eu não me engano, é 50 e poucos mil O país todo? o país todo. E isso que é o mais impressionante, né? Pelo tanto de gente que joga futebol aqui. É Ah, acho que absurdo. 300 mil é na Islândia, né? Aí é 50, 60 Isso, mil. isso, Né? isso. Cara, é isso que era o gancho que eu ia puxar. Tem time feminino, tem masculino e tem um monte de time, cara. Todo mundo joga bola. O cara é obrigado. Nasceu, tem que jogar bola por aí, né? Porque Olha, a gente fala do Brasil é o país do futebol, muita gente fala da Inglaterra, mas aqui é a única coisa que tem. Então, assim, homem ou mulher, todo mundo joga futebol. Todas as idades, todo mundo joga futebol. E quem já ficou mais velho, quem não participa mais, já jogou. Então, é uma loucura, porque até vendo assim o tanto de jogador jovem que tem aqui é absurdo. Pelo tamanho do país, é uma coisa que é inimaginável, sabe? Até a qualidade dos jogadores é muito, muito boa pelo tamanho do país. se pensar em proporção, é o tamanho de um bairro pequeno de São Paulo, cara. Não, o Com certeza é melhor desenvolvimento, que o pessoal do bairro, se fosse juntar, entendeu? não, o desenvolvimento é absurdo. Fora
a questão das licenças, né, de treinador, que é o país que proporcionalmente tem mais licença de treinador no mundo. Então, parece que uma a cada 10 pessoas é licenciada da UEFA de treinador. Então é uma coisa assim Então o cara absurda. chega, eu sou pescador, treinador da UEFA, licença A, e falo inglês e faroês, dinamarquês, é isso, né? Isso. E esse também é uma outra coisa, né? As crianças de 10 anos, elas já falam faroês, dinamarquês e inglês fluente. Então, Faroês é parecido com o dinamarquês, não sei se dá para distinguir ou não. eu acho que é diferente. Eu acho que tem uma diferença até que razoável, viu? Eu já Eles tentei falam. traduzir coisa para dinamarquês, mais ou menos assim, porque essa é a terra que o Google Tradutor não conhece, certo? Então como é que Exato. você se vira? Porque as placas estão em inglês, tá tudo em inglês também ou não? Olha, muita coisa está em inglês e o pessoal fala inglês. Então, no caso você não souber e perguntar, todos eles conseguem te ajudar em inglês. Mas, por exemplo, no mercado, 70% até mais é tudo em faroês. Então, a gente às vezes não sabe direito exatamente o que está comprando, entendeu? Às vezes até o próprio alfabeto tem algumas variações, desse olha. Exato. A gente está fazendo algumas aulas, o clube está disponibilizando aula para a gente, mas é complicado, né? Porque como a gente pode usar o inglês aqui, então a gente acaba não Ó, aprendendo, né? vou fazer se abrir um TikTok para ensinar faroês pra galera, vai ser um negócio da hora, vai ser. É complicado. O faroês é bem difícil, é uma língua totalmente diferente da nossa, a pronunciação é muito diferente até do inglês, então é uma coisa que está sendo, assim, tentar aprender o faroês é muito difícil. Agora vamos lá puxar o gancho aqui. Mencionei que você já teve aqui o jogador universitário brasileiro jogando na Oral Roberts lá em Tulsa, jogou no Tulsa Athletic, né? E eu falo que o canal dá muita sorte, porque pouco brasileiro, pouco estrangeiro acaba virando profissional nos Estados Unidos. É um negócio que é um negócio. Quem tá vendo Ted Lasso no Brasil, o pessoal não vê Ted Lasso, que nos Estados Unidos virou um fenômeno, acho que na Europa Sim. também. Eu comecei a ver faz pouco tempo. Ele faz algumas críticas assim e realmente desperdiça muito atleta no basquete, no futebol americano e no soccer também. E você foi um desses raríssimos casos que vira profissional e vira na Europa, né? Como é que você vê esse momento para ti? Porque eu lembro de conversa nossa, você sempre teve vontade de seguir jogando, Claro. né? Mas com relação a outros brasileiros, que tem muito brasileiro bom no college, muito. Como é que você vê a Então, situação deles? O que foi de tão diferente no teu caso para você estar jogando no Pro e os outros não, por exemplo? eu acho que é o seguinte, começa pelo fato de a transição tá cada vez ficando mais difícil nos Estados Unidos, da universitário para o profissional, né? O universitário tá virando mais um esporte, mais assim um jogo de estrangeiros, se você parar para pensar, porque eles estão Sim, tem um criando. monte de estrangeiros, muito, os times são bons, tanto que enfrentam o Sub-23 aí Exato. de time inglês e bate, Não, né? o nível é muito bom, principalmente do top ali, é muito forte. Então, é um nível de profissional, entendeu? Dependendo do nível de profissional que você considerar. Então, assim, Deixa eu é tentar muito bom. pausar aqui o negócio aqui. Foi? E acho que eu fiz caca aqui no. Pronto. Ativei um negócio que eu nem sei direito, mas de fato virou um outro jogo. É que diferente do basquete, no futebol americano, não tem esse negócio de name, interest, likeness que tem, que sustenta um cara eventualmente nisso. Né? Quem não acompanha tanto esporte americano vai ver que, tiver curiosidade, deve ter muito cara no universitário que tá fazendo pé de meia aí só com esse negócio de propaganda. E o soccer não Ah, tem muita isso, né? coisa. Muita Virou um coisa. negócio, virou uma coisa muito diferente. E você falava dessa transição, mas que o pessoal do próprio college fala dessa transição que está cada vez mais difícil? Então, o jogo tá virando um jogo de internacionais, né? De estrangeiros. E os americanos eles estão tomando outro caminho, ao invés de fazer college. Então, muitos deles estão indo direto para as bases dos times da MLS, que agora criaram também a MLS Next Pro, né? Que é mais uma liga. Os academies estão ficando mais fortes. Então, muito jogador está optando por seguir esse caminho, o que não Mas esses acontecia. caras, eles chegam a fazer universidade? Então não chegam, né? Muitos não chegam, alguns fazem.
mas a grande maioria hoje em dia tá passando direto, entendeu? Uma coisa que não acontecia antes. Em nenhum outro Então, esporte americano, né? Nenhum exato, não outro. acontece. Então, assim, é uma coisa que está acontecendo, é um processo. Eu até fiz um trabalho pro meu mestrado, né, que eu estou ainda fazendo online. Eu fiz sobre isso, sobre a dificuldade do atleta internacional virar profissional no futebol dos Estados Unidos, principalmente pela essa transição que está acontecendo, entendeu? Então, Mas mesmo do americano também. Então, se ele for pro college também tá difícil, né? Porque tá ficando muito competitivo, porque também eles estão competindo com os estrangeiros, entendeu? E a questão de bolsa é uma limitação, só que para o europeu é muito fácil pagar, por exemplo, 10, 20 mil dólares por ano e vir estudar numa faculdade dos sonhos deles, entendeu? na Europa é Então, pago também. E exato, pro latino, meu Deus do céu, é um negócio que é caro, né? exatamente. Então, para a gente é muito mais difícil, precisa de uma bolsa sempre melhor, ou então conciliar muito trabalho com faculdade, que às vezes é muito difícil, né, dependendo da situação. Então, é uma coisa que também está sendo um problema para os brasileiros chegarem no universitário, dependendo do nível do jogador, entendeu? Que ele Ah, até tá, para chegar, você tá achando que tá mais eu, difícil assim? eu acho que está complicando mais, porque eles estão buscando muito jogadores no Japão, Putz, França, assim, verdade, né? eles têm algumas companhias que eles têm mais contato, que eles têm mais confiança e acaba que está sendo um processo mais difícil, entendeu? É Por verdade, exemplo, eu tô vendo menos anúncio de caras indo para faculdades grandes, assim. exato. Então, também tem empresas do Brasil, né? Que Tem, não, nem. mas digo, teve época que teve mais anúncio, não tô vendo tanto, assim, Exato, porque acho que eu falei já com coach aqui e falou, pô, vi os caras das Ilhas Faro muito bons, os caras estão olhando gente de tudo quanto é lugar, né? Então, exato. Não, tem. Tá ficando mais competitivo, tá ficando cada vez mais competitivo. E para continuar, né, a sua pergunta e fazer a conexão com os jogadores brasileiros que não estão tendo oportunidade. Tá muito complicado fazer a transição nos Estados Unidos, também pelas limitações de vaga de estrangeiro, entendeu? As ligas permitem 7 jogadores, o que é um número bom, mas como os times geralmente têm uma condição razoável de dar um salário legal, eles conseguem buscar jogadores que já têm uma experiência profissional, entendeu? Para serem os estrangeiros, o que limita muito a vaga estão dos fazendo um jogadores combine de universitários. achar cara sub-20 aqui no Brasil, já de clube grande, né? Os caras estão indo, Exato, estão exato. E cavando qualquer o um que dá, iria, né? entendeu? E qualquer um iria para as estruturas ali dos Estados Unidos, para uma vida diferente. E outro ponto que eu acho importante ressaltar sobre essa dificuldade na transição, ou poucos jogadores que viram profissionais do universitário, é que a vida nos Estados Unidos é muito boa. E é muito fácil você conseguir um emprego legal. Não muito fácil, no Não, mas digo, sentido já de vem de universidades desenvolvimento. boas, que essas universidades boas de soccer são Exato, grandes, têm nome. exato. Então, assim, você consegue um diploma de uma universidade muito boa, você consegue um trabalho que você vai ganhar provavelmente o dobro ou o triplo do que você ganharia jogando uma USL de repente, entendeu? Se você não vai para uma MLS, e até mais do que se você fosse para MLS. Então, dependendo do O que não é caso, né? ruim, hein? O que não é ruim se parar pra pensar que, na verdade, a universidade tá te abrindo um leque, né? Esse é Não, o fato. exatamente. Então, assim, eu vejo que muitas vezes acontece dos jogadores terem a opção de ficar por lá, trabalhar, consegue um emprego legal e perante a dificuldade de encontrar um contrato profissional, eles acabam ali desistindo, entendeu? Deixando um pouco de lado, o que é normal e o que não tem nada de errado, mas eu acho que esse é outro fator que pesa muito na questão de assim, a gente não vê mais tantos jogadores virando profissional, entendeu? E que o pessoal não divulga tanto porque não vira uma atividade. O atleta profissional ele é mais midiático, normal, né? O cara vira uma profissão tradicional, ele não aparece tanto na rede social, né? Porque eu já Exato. falei com um cara que foi base do Corinthians, jogou no Richmond Kickers,
largou tudo para virar banker nos Estados Unidos e com certeza está muito bem. Então pô, Exato. É um país muito bom de se viver também, né? Muita facilidade, assim, tem tudo ao seu alcance, então é totalmente compreensível, né? E foi também uma das coisas que eu tive na minha cabeça antes de eu aceitar vir para cá, né? Porque eu já tinha muitas oportunidades ali na questão de coaching, né? De treinador, já teria uma facilidade de, nos próximos anos, conseguir empregos e oportunidade de ficar no país, entendeu? Então é sempre difícil você deixar isso de lado e acabar indo para um rumo totalmente diferente, né? Que eu tive minhas informações, peguei conselho das pessoas que eu acreditava que importava para mim no momento também, até dos meus treinadores lá, e todo mundo me recomendou, não, você deve seguir em frente, entendeu? Deve tentar. Também era uma coisa que eu sentia, então foi, foi a decisão que eu tomei. E eu acho que foi a decisão acertada. e é o que eu digo que o canal costuma dar sorte e também ter sorte, porque eu não falo com tantos caras de D1 americana. Pô, um virou profissional no ESL Championship, acho que o único brasileiro que virou profissional na temporada Gabriel, é o Gabriel. é meu amigão. Aí eu posto, o cara faz 2 gols, eu até falei para ele, ó, me paga aí com Chick-fil-A e Coca-Cola, né, porque você tem patrocínio, me dá uns cupons, pelo menos. Ah, ele é diferenciado. Oi? Ele é diferenciado. Não, o cara é bom, mas eu digo, do canal dá muita sorte, que tem ele, que foi o único cara que foi para o ESL Championship. Eu nem sei se foi alguém para a Ligue 1 direto, acho que nem foi. Teve gente que passou para Next Pro, enfim, outras coisas, e foi para a Ligue 1, mas caso dele direto não teve. Aí falei com o Gabriel Cabral também, que foi para League 2, League 1 e foi para Championship agora. Puta sorte o canal também. E contigo, que pô, virou profissional na Europa, cara. Canal é pé quente pra caramba. Fico feliz de conseguir fazer esse segundo papo contigo. Como é que é a vida de virar profissional, cara? Porque realmente, eu não sei se é tão comparável com outros lugares, porque é muito diferente, né? Olha, é muito diferente. Eu acho que o mais diferente não é nem assim virar profissional aqui, né? A questão é viver aqui mesmo, que eu acho que é a diferença maior. Mas é uma experiência muito boa, entendeu? É uma coisa que agrega, é uma cultura diferente, uma cultura legal, que dá para tirar coisa positiva. Na questão do futebol também, está sendo importante para mim, apesar do nosso time não ter começado o campeonato como a gente esperava, né? Porque nos 2 últimos anos não subiu por 1 ponto e por saldo de gols, então Nossa, foi assim? foi assim nos últimos 2 anos. Então é um time assim que era o time a ser batido e mesmo mantendo a base, a gente não começou tão bem esse ano, muito por conta da evolução da liga, né? Os times que caíram são times muito fortes, muito melhores do que os times que subiram ano passado. E os segundos times, né, os times B aqui que são os times B dos maiores times aqui, eles trazem muito jogador do primeiro time para jogar. Aqui tem um regulamento que permite, entendeu? Ah, por isso que os Então, caras estão mandando bem, porque realmente estão muito bem. Mas vai querer, você diz o quê? O cara que tá no banco, o mesmo titular, aqui ninguém vai botar o titular, senão não cabe na agenda, mas o reserva exato, então tem jogo. às vezes um cara voltando de lesão, às vezes um jogador que deu problema de indisciplina, às vezes jogadores que ficaram no banco, dependendo quando é o jogo, né? Se é um dia depois, por exemplo, do jogo, aí mais jogadores descem do jogo do primeiro time. Se é um dia antes, aí já desce menos, desce alguns Por isso moleques também que eles só. não jogam no mesmo dia, até porque não tem tanto campo assim, né? Olha, assim, não tem tanto campo, pode até ser, mas todo time tem um campo. Ah, Porque é? Não é que nem Malta, que a galera divide um monte assim? não, não, todo time tem um estádio. Caramba, A única que país diferença, interessante, né, cara? Realmente o futebol é forte mesmo o negócio, né? muito forte, o único que não, assim, o único time, os dois times que dividem estádio, o HB, né, e o B36, que são os dois da capital.
Que usa um estádio Então, nacional aí, no caso, né? Ou não? é o estádio deles e logo do lado tem o estádio nacional, que é uma muito Ah, legal. A estrutura ali do complexo é muito bacana. E é até engraçado, né? Porque o estádio deles tem uma arquibancada pintada do HP de um lado e do outro lado tem uma arquibancada separada pintada do B36. Então eles têm as arquibancadas próprias no mesmo estádio. é, não é que nem no San Siro que eu troco o nome, eu chamo de outra coisa, mas no fim é a mesma coisa, né? É uma loucura. Então, É até uma é, coisa que eu ia perguntar que eu nunca tinha perguntado. De fato, então não tem o segundo esporte aí. eles jogam um pouco de handball, mas não se compara. O Ou seja, se futebol aí tem handball forte, a maior influência cultural de fato é a Dinamarca, ou não? a Dinamarca, com Dinamarca tem certeza. handball bom, futebol bom. A Dinamarca é a maior influência deles, com certeza. Apesar de muita gente considerar eles serem mais parecidos assim com a Islândia, né? Por muitas questões geográficas e muita até o jeito que o povo foi colonizado e tal, com certeza a Dinamarca é a maior influência. Muitas das pessoas aqui fazem faculdade na Dinamarca, então esse é É, mais isso um eu tinha ponto. visto. É. Esse é mais um ponto para eles. Eles recebem dinheiro do governo para ir para Dinamarca, tudo pago, fazem faculdade lá. Então, assim, é muito confortável também para eles, entendeu? Então, acho que isso é um ponto que a gente consegue perceber bastante, que os locais aqui, eles têm a vida muito confortável. Apesar de eles Por gostarem. isso também o pessoal sai para Dinamarca, né? Se tem esse acesso, putz, a Dinamarca você vai a pé para a Alemanha, por exemplo. Pô, Exato, dizem que a Dinamarca é um país sensacional, né? É dos melhores países para se viver. Eles falam, porque o pessoal aqui costuma viajar muito para os países nórdicos, então eles comentam que dos países nórdicos a Dinamarca é o melhor. Custo de vida, salário alto, facilidade, então isso é o que eles costumam comentar. é, acho que é desses países nórdicos está mais perto do continente também, tamanho um pouco maior, tudo. Já está perto de uma da Alemanha que ajuda, Exato, acaba facilitando, né? exato. Não só o fato Então, de ter sido. É um país que, na verdade, ainda tem um domínio dinamarquês, que nem a Groenlândia, dinamarquês, né? dinamarquês. O contrato, quando eu assinei aqui, para regularizar, por ser um contrato de trabalho e tal, né, de atleta, eles têm que mandar para Dinamarca. Então essa é uma curiosidade. Tem muita coisa assim que tem que ser enviado para Dinamarca. É muito muito legal essa ver alguns detalhes assim que acontece aqui que a gente não imagina, sabe? Agora, uma coisa que eu imagino, eu não sei, acho que imagino que atleta acaba vivendo muito junto, mas você se sente isolado do mundo às vezes aí? Eu acredito que nesse sentido sim, entendeu? É, principalmente a questão assim da nossa ilha, né? Mesmo Que a estando gente no meio do mapa mundi, né, cara? Que o mapa mundi o pessoal bota com a é, Europa, você tá no meio, tá bem no meio, mas é, exato. Não, eu acredito que sim. Principalmente a nossa ilha. Eu acredito que se a gente estivesse na capital, a capital já parece mais um país normal, né? Assim, tem mais. É tudo mais perto, a capital já parece. Já lembra mais outras cidades maiores, assim, mesmo não sendo grande. Mas já ah, tem peraí, vamos lá, tudo. vamos contextualizar, que eu nem falei, que você tá no B71. Isso. Sandur é a cidade ou não? É isso ou não? Sandur é a ilha, tecnicamente. Aí dentro dessa ilha tem algumas cidades, assim, pode ser chamado de cidades, entendeu? Que são bem pequenas, que são tipo vilas. Então tem Mas aí se eu for Skopje, pensando, geograficamente, eu nem tenho noção do tamanho das Ilhas Faroe, eu nunca parei para checar. Mas é uma das Ilhas Faroe. Então certo? Sandur, na verdade, é uma das menores ilhas, no caso, é isso ou não? Eu acredito que tá ali no meio, entendeu? Das ilhas. Não acho que não chega a ser uma das menores, Porque se você mas fala que, sei lá, o país tem uns 60 mil habitantes, acho que a capital tem que ter uns 30 mil, certo? é por aí, por aí. Tem uns É. 20 e pouquinho, se eu não me engano. Você conhece todo Aí, mundo, então, né, Romulo? Você, não, você já conhece todo mundo? O pessoal já olha, te conhece já?
aqui na vila, sim. Aqui na vila a gente conhece todo mundo Pô, que e curioso, cara. sim, e a gente também trabalha com, de treinador da base aqui, né. Então a gente ajuda nessa parte de treinador da base aqui, que também é muito interessante, porque todo mundo joga futebol, então a gente conhece todas as crianças, conhece todos os pais, e os pais também jogam, entendeu. Os pais jogam no time daqui, que tem o time B daqui, que é mais velho, que é um monte de jogador mais velho, então eles jogam no time B, as mães jogam no time feminino, então as crianças treinam com a gente, então tá todo mundo conectado. Todo mundo que trabalha no clube tem um filho que joga ou que jogou, ou é muito muito diferente, entendeu? Sim, porque o senso de comunidade é um negócio extremamente forte, então, né? Exatamente. Mas nessa ilha, o pessoal vive do quê? É tudo pescador, então, no fim das contas, ou não? Porque, Então, isso que é o mais curioso, porque apesar da facilidade deles poderem ir pra Dinamarca, eh, muita gente não quer. Eles assim, gostam porque é de da terra, o pessoal gosta da própria terra, tipo, é um negócio que, né, é eles gostam compreensível. eles gostam de ficar por aqui. Então, o que eles fazem? Os trabalhos, assim, mais comuns, né, pelo que eu pude perceber, pescador, carpinteiro e esse pessoal que cuida das ovelhas aí, né, que aqui tem muita ovelha. Ah, que da hora, cara. Então, esse pessoal aí, para eles é um orgulho, entendeu. Muitas vezes para a família, isso acontece, porque tem muito jogador talentoso aqui que não segue em frente no futebol, porque às vezes para a família é um orgulho que ele cuide de ovelha, que ele seja um pescador que vá pescar por um mês, depois volte e fique um mês em casa. É uma cultura para eles, um carpinteiro, entendeu, que fazendo esses trabalhos é talvez o melhor para a família e para a pessoa, entendeu. Então acaba acontecendo de muita gente não seguir no futebol e fazer trabalhos assim. E nem fazer faculdade, nada, porque a maioria das coisas que acontece aqui na ilha, para trabalhar eles não precisam de faculdade, nada. Geralmente as mulheres vão pra Dinamarca Porque e tem, fazem tem uma faculdade. universidade, não é isso? Ou não? Na capital, não é? Ou não? Acho que é uma coisa assim, não é? Tem, tem, também tem, mas é uma coisa diferente, eles dividem um pouco diferente, eu não sei explicar ainda. É algo parecido com o Junior College, o jeito que Hum. eles fazem. Até Então pelo tamanho, né? Se tentar montar exato, muita coisa, não vai ter gente, cara. exato, Ou vai, na exato. verdade, o pessoal de outros países querer estudar, né? Eles já falam, né? Exato, é um pouco diferente, eu ainda não consegui entender exatamente, eles tentaram me explicar, mas eles também não sabem explicar exatamente como funciona, entendeu, comparado com o que a gente conhece. Então, é uma coisa que eu acredito que seja similar como uma junior college. E Agora, desculpa te cortar. outra coisa curiosa que eu ia comentar, é o fato do pessoal começar a trabalhar muito cedo. Com 11 anos de idade eles já estão trabalhando, de caixa, de mercado, fazendo pizza, qualquer coisa, trabalhando na padaria. Então, assim, com 11 anos de idade ele já começa a trabalhar. É que eu acho que se bobear a vida era assim antes, é que mudou tanta coisa e aí talvez aí não tenha mudado tanto, né? É, e para eles não é um problema, entendeu? Engraçado, né? É um lugar no mundo pertíssimo de lugares super modernos, não que não tenha, mas o pessoal faz questão de viver a vida que tinha, né? Exato. E e ainda é um lugar muito, como posso dizer, apesar de ter muita tradição antiga, é um lugar muito novo, né, assim, é muito vive-se muito bem ainda. Eu tava Então, vendo que tem restaurante Michelin, coisa que no Brasil nem tem. Aí tem restaurante é estrela Michelin, tem um monte de, é um lugar pequeno, né, cara? é curioso, é um mundo totalmente diferente, entendeu. Quanto tempo você leva para chegar na capital aí? Aliás, qual que é a distância mais longa para alguém para se deslocar, jogar? Olha, tem uma ilha mais distante que eles chegaram a jogar ano passado, que a gente não joga esse ano, mas precisa pegar 2 barcos para chegar lá,
que eles chamam de ferry, né? Que seria É balsa, né? balsa, essa é a tradução, exato. Então, precisaria de umas 2 balsas, seria coisa de umas 3, 4 horas para chegar lá. Mas tirando Porque, essa então, nem é tão distante assim. É que negócio que te chega via balsa, basicamente, também. exato. Tirando essa ilha, que a gente não joga contra eles esse ano, então a gente não tem esse problema, porque eles subiram, a gente leva em média para ir para a capital e jogar nas vilas próximas da capital ali, ou então na capital, 30 minutos de balsa e provavelmente mais 20 minutos, 25 lá, então de carro. Então não é longo, a gente faz tudo no mesmo dia. O mais longe que a gente vai é coisa de 45 minutos de carro depois do barco, depois da balsa. Então não é uma coisa tão longa. O tempo que eu levo para atravessar a ponte no horário de pico aqui em São Paulo, basicamente. Então, é. Exato. E é que não é tão prático, né? A balsa, né? É, En- porque é que na verdade acho que não viram que não compensava financeiramente ter uma ponte, basicamente, né? Porque, Então, só que a ponte está quase terminada já. eita, Dinamarca, hein? Muito bom, né? Eles têm. Eles inovaram de vez, né? Porque acho que não faz tanto tempo assim que abriram. Tem até a primeira rotatória subterrânea, né? Por baixo do. Submersa. Tipo na Noruega, né? Que tem muita coisa embaixo d'água, os caras passam e vai Isso, ligando um monte de... Ou em exato. fiord, né? Então tem os. Eu não sei exatamente como se diz. Não me lembro exatamente como é que se diz. Mas tem as. Tem os caminhos, né? Por baixo ali do oceano. Então, conecta já muitas ilhas, o que não era conectado antes, e agora já é conectado. Mas a nossa ilha ainda está no processo de finalização desse túnel subterrâneo, Caramba, é isso que submerso, eu falei. né? O pessoal faz questão de viver É. a vida tradicional, mas não falta tecnologia, não falta nada aí, né? Ah, não, é absurdo. E o pessoal é muito inteligente aqui também, né? Então, eles se quiserem, o que eles quiserem fazer, eles conseguem, porque eles são muito, muito inteligentes. É, o que falta é população para fazer alguma coisa em escala. Tirando isso, mas com a internet hoje, com as coisas mudando tanto, dá pra Exato. fazer um monte de coisa, né? E é tudo diferente, né? A cultura, o jeito que eles levam escola, vida. Inclusive a escola, por exemplo, eles costumam ter muitos breaks, né? Muitos intervalos, muito longos. Por exemplo, 30 minutos de intervalo, depois mais 30. O que eles fazem? A escola é do lado do nosso estádio. Eles pegam a bola e vão pro campo jogar. É, não precisa ter quadra na escola, vai no campo lá, né, no fim das contas, é isso? Exato. E tem uma quadra também, então eles não se apertam, não. Mas essa é outra coisa curiosa, né? Aqui, apesar de ser muito lá para cima, muita gente acredita que seja um lugar muito, muito frio. E não é bem essa a realidade. É um lugar frio, mas que não bem bem suportável, não neva tanto, não costuma nevar muito. Isso que você chegou na E época fria, né? eu acabei Ou seja, você pegou o pico em tese, né? eu acabei pegando neve e foi o ano que mais nevou em 20 anos aqui. É, não Então, só aí, muito, o mundo tá meio louco, né? Então, mas não a única costuma. coisa que eu vejo é que em muito jogo eu não vejo nada, que eu vejo muita neblina, né? É comum neblina ser forte aí o negócio? Então, esse que é o problema daqui. O problema daqui é vento, neblina, chuva, e isso é uma coisa que acontece muito, muito, muito. É E os difícil a gente caras jogar. jogam nisso. Eu vejo a câmera não vê nada e os caras estão jogando. Eu falo, como é que os caras vê a bola, meu pai? Exatamente. Então, assim, aqui é um lugar que eles aprenderam a jogar em condições Extremas, né? Porque. extremas, que você, assim, não acreditaria, que a gente não acreditaria que poderia ter futebol, entendeu? Principalmente pelo vento. Tem dias que é muito difícil. Tem dia que a gente chegou a um dia, tava treinando, teve que acabar o treino, porque o vento tava levando os gols móveis, o vento Eu tava falo, levando.
Todo mundo tem as pernas fortes nesse país, se não tem, é levado, né, cara? Não, exatamente. E eles aprendem a jogar contra o vento, a favor do vento. Então é uma coisa que não dá nem para acreditar, porque eles vão bater na bola do jeito certo, para a bola ir, para a bola parar. E, e a gente ainda eu tenho dificuldade ainda com isso, né? Quando a gente pega muito vento, é complicado. O que é mais difícil do jogo aí? Porque uma coisa que quem tá acostumado a ver o canal sabe que, cara, você pode ser o jogador que for. Você vai em outro lugar, você tem que respeitar a cultura, se adequar. O que é mais difícil aí, no fim das contas? Então, eu acredito que assim, principalmente pro meu jogo, né? Que eu gosto bastante de sair jogando, gosto de achar passe, bola longa e tal. É bem desafiador aqui. Por causa do vento? Vento, os campos sintéticos e um fato que também acontece aqui, eu sinto que os campos são um pouco menores, entendeu? Hum. Então, os times costumam pressionar muito alto, muito alto. E mesmo jogando, eu joguei o futebol universitário por 4 anos e você acompanha um pouco, você também sabe, né? É Como é. chato, você não pode cadenciar nada, os caras já vêm te atropelando. É cultura de futebol Exato, americano, vai uma blitz em cima do cara e, meu, exato. E pra ser sincero, eu não sei aonde é mais intenso o jogo, se é aqui ou se é lá. aí é viking, né, cara? O negócio é mais... É complicado. E teve um estudo, né? Eles fizeram até um estudo que eu acho que é interessante comentar sobre o número de passes até ter uma pressão. O número de passes na defesa, saindo de um tiro de meta, por exemplo, até ter uma pressão do oponente. Nas ligas europeias, na Copa do Mundo e tal. E a liga daqui ganhou disparado, entendeu? Então, Tanto é que os times mais fortes, eles fazem um blitz tão forte que o placar acaba ficando elástico, né? Porque é um negócio que os caras estão tão acostumados que... o jogo é uma loucura. É um bate e volta absurdo. E uma diferença que eu percebi, apesar do nível de intensidade ser comparável, talvez em momentos abaixo, talvez em momentos acima do futebol universitário dos Estados Unidos, a movimentação aqui é maior, principalmente dos atacantes. Então, eles costumam movimentar muito, essa movimentação de correr nas costas do zagueiro, mesmo que eles não recebam, entendeu? Então, assim, para defesa é muito complicado, porque a gente tá subindo e descendo o tempo inteiro, tá? Correndo de costa e voltando, e subindo a pressão e abaixando a linha. Então Aí passa o vento, passa tudo. é complicado. E eles também jogam direto, entendeu? Não é, a maioria dos jogos não é um jogo feio. Os times são muito organizados, o que me surpreendeu muito. Eu não vi até as equipes mais fracas assim da liga jogam certinho, entendeu? E buscam ficar com a bola, só que eles movimentam demais, então às vezes joga direto também. Então para Não, tem defesa, jogo que eu vi que era um dos melhores times contra os piores na primeira. Os caras pressionavam tanto que teve uns 40 cruzamentos na área, uma coisa louca, não, e era pressão, é, pressão, 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 pressão. é uma loucura e a bola corre muito, né, pelo campo sintético, vento, sempre tá molhado, né, por conta da chuva que não chega, nunca tem chuva forte, mas é sempre aquele chuvisco, entendeu? Então o Que campo tá tá sempre sempre escorregadinho o negócio, então sempre molhado. Então assim, é uma loucura. Então, tá sendo interessante, né? Porque então, isso que eu falo, um puta aprendizado, então, no fim das contas, né? muito, Porque muito, tá sendo muito interessante para mim, tá um futebol diferente, mas eu acho que é um dos estilos de jogo que eu poderia, que se eu pudesse escolher assim, eu acho que é um dos que eu mais aprenderia, entendeu? Principalmente bola aérea, que o tempo todo aqui, essa movimentação, então assim, eu acho que tá sendo muito importante para mim. Nessa transição aí tá sendo um momento de aprendizado legal, a nesse gente estilo de falava já jogo. uma vez, acho que fora falando nos WhatsApp aí da vida. Islândia tem mais gente, mas eu acho o futebol daí mais bem jogado que na Islândia. Na Islândia eu acho mais porrada, aí não vejo tanta porrada. Aí os caras tocam, Então, tocam, tocam, vai rápido, vai rápido. Na Islândia parece que você vai apanhar mesmo, assim, o negócio.
Exato. E usando a Islândia como uma referência de, pô, um país que foi para a Copa, foi bem na Claro. Euro, né? E até, acho que você até conhece os coeficientes da UEFA, né? Que mostra dos países que jogam Champions League, Europa League, Conference League. De todos os países da Europa, eles têm o ranking, que eles chamam de coeficiente. E engraçado que aqui fica na frente de muitos países, inclusive da Islândia. E isso Isso é eu não como sabia. se, é como se fosse o ranking das ligas. Eu não tenho exatamente os números certos aqui, mas eu lembro que fica consideravelmente na frente da Islândia. O que é Porque muito. se você pega o critério da pré-Champions, os países que estão mais embaixo, eles disputam a pré-pré, né? De San Isso, Marino, isso. Islândia, não, Moldávia vai direto agora, por causa do chefe. Mas eu lembro que tem Liechtenstein, Gibraltar, que Andorra, provavelmente. eles E jogam pré-pré, e Faro não, Faro vai na pré direto, né? Faro vai na pré. E muito se deve também ao Klasvik, né? O principal time Time, daqui. essa é outra coisa, você já jogou, tudo bem, você tá na segunda divisão agora, mas jogou com um time de primeira, o que diferencia tanto os caras de um dos outros? Assim? Porque taticamente são todos parecidos, ou não? Olha, taticamente, quase todos os times são muito bons aqui. Fisicamente, quase todos os times são muito bons também, porque o pessoal é muito forte, muito grande, não para de correr, entendeu? Agora, o Klasvik, o que diferencia mesmo é a qualidade. Mas é o que? É base de seleção, então, no fim das contas, é É, isso? também, Porque, ó, até uns anos atrás eu lembro que o Vikingurdo meio que dominava muitas vezes. isso, Não tá mais. Mas o que foi? Mudou? Um time ficou mais rico que o outro? O que. exato. Ficou mais rico, principalmente por patrocínio da área de pescaria ali, na região deles, Não que é sei uma se área pode rica, ser, né? Tipo. exato. E isso que fez a maior diferença. Mas eles trazem alguns jogadores de fora, mas não muitos. Então Então, isso que eu ia falar, não é que, pô, choveu grana, trouxe um monte de gringo. Não, é a base não, local. Isso que eu fiquei. Pô, base local. E tem muito jogador de qualidade, o que é inacreditável pelo tamanho do país. Mas tem muito jogador bom daqui. mas, Tanto ó, é que, você que treinou base, tá treinando base também aí. O que faz o moleque ficar bom aí? O que você viu? Será que adianta eles jogarem entre eles? Sei lá, eu que gosto do Atlético Bilbao. Os caras crescem tanto jogando entre eles que eles acabam pegando a manha de jogar assim mais fácil até. eu vou te falar, eu acho que a principal diferença é a parte técnica deles. Eles já têm o físico privilegiado deles serem muito grandes. Esse pessoal é muito forte, né? Naturalmente. Mas será que o que? É condição climática que força o cara a jogar diferente, tem que ganhar a técnica porque é difícil jogar, no fim das contas, é isso? Então, eu acho que desde pequeno eles têm muito tempo para jogar bola, porque é a única coisa que eles fazem. Então É verdade, eu não tinha pensado. eles pegam a bola e vão chutar. E uma coisa que é interessante, que eu reparei, e que eu acredito faz muito sentido, todos os campos aqui, eles são, os campos de treino e tal, eles são fechados com, com as placas de publicidade nas paredes, né? Assim, do lado do campo. Então, você consegue treinar sozinho, chutando bola na parede. E eu percebi que a criançada vai e fica jogando sozinha, entendeu? Muito tempo chutando a bola na parede. Então, assim, é inacreditável, porque a gente vê algumas crianças que a gente percebe que não tem a condição física, não tem a velocidade ainda, é, às vezes até preguiçosos e tal, mas eles chutam a bola muito bem, eles passam a bola muito bem, eles batem na bola de um jeito que é inacreditável para a idade. De E 10 não é anos, que tem uma puta estrutura que nem Estados Unidos muitas vezes tem, tudo, não, não, é que os caras se adaptaram, né? não. Então, assim, todo tempo, eu percebo que todo tempo que eles vêm, que eles têm, eles pegam a bola, chutam na parede, chutam na É um parede, pouco que nem no chutam na Brasil, parede. então, né? Porque a gente jogava na rua. Hoje em dia eu não sei, né? Tô mais ficando mais velho, né? Mas jogava assim na rua, chutava lata, tudo, e o pessoal aprendia, porque jogava com um monte de coisa diferente, tinha tempo. Hoje deve estar Exato, nos e-games, mas enfim. Só que ainda exato. vive o mundo normal aí, né? Então, Uhum. É muito interessante essa parte da evolução dos jogadores. E isso é uma coisa que eles têm de diferente aqui.
parte de fundamento deles é muito boa. Muito, muito boa. O que faz o jogo ficar Interessante. ficar interessante também. E tem que ser bom, porque o sintético deixa o jogo muito corrido, o sintético molhado, é difícil dominar a bola, então Então, as condições, elas desafiam a pessoa a ficar boa, né? exato. É o caso que eu já entrevistei aqui o Aldemar. O Aldemar chutava forte que ele só tinha o coco para chutar. Pô, aí chutando o coco, o cara deu uma pedrada com o pé, né? É, aí é um país que tem estrutura, mas como não tem tanta coisa, acho que os caras se viram e fica todo mundo no nível mais alto, no fim das contas, né? É muito, muito interessante. Eu não sei como vai ser a evolução, né, nas próximas gerações, mas até porque é aquilo que eu te falei, também é um povo um pouco confortável demais, entendeu? É, não Então tem aquela ambição que eu quero ser jogador. Na vida, todo exato, mundo tem uma vida igual, parecida, tudo que, exato. né? Então, assim, eu não sei como é que vai ser no futuro, mas a seleção já tá colhendo os resultados, né. Ano passado ganharam da Turquia Pô, na só um país que joga futebol, é louco, futebol mais que brasileiro. exato. Porra, O sub-21 aqui empatou com a França, que tinha Camavinga jogando, e um monte aí então, de essa é um lugar estrela, realmente então é impressionante, é interessante pra caramba, né, cara? é, então assim, é uma coisa que ninguém imagina, né, que ninguém conhece aqui, inclusive eu não conhecia tanto, mas é um país muito forte no futebol pelo tamanho. Sem dúvida, sem dúvida. Se a Islândia já impressionou, acho que aí é o fato de conseguir pegar alguma coisa maior e as confederações, as organizações estão vendo que querem colocar sempre mais seleção, porque para movimentar mais grana também, né, convenhamos. Numa dessa, entrando umas Ilhas Faro, abre os olhos da galera, né? Porque até para investir, eu não sei como que é a condição para investir em times, mas são poucos times, então pegar uma vaga continental é teoricamente mais fácil. Teoricamente Que nem mais fácil. Andorra, que nem Exato. Gibraltar, né? Então, pô, Só que aqui é difícil, né, de escapar dos 4 maiores ali, que não, digo, teria geralmente que investir num deles, né? Digo, mas... é, geralmente as 4 mas, ó, que vagas nem você tá ficam pegando agora disponíveis. que em português é NSI Runavi, que eu não sei como o pessoal fala aí. Mas, pô, ele foi time de ponta até pouco tempo atrás. Exato, e eles estavam jogando eliminatória da Champions League até acho que 3 anos atrás, entendeu. Sim. Então e ganhando jogos, né, o que é interessante, porque às vezes a gente vê muitos times de outros países menores, que é muito raro eles Vai para conseguirem levar sacolada. Sim. resultados positivos na obviamente é muito difícil, né, preliminar, Ó, mas mas o é canal tem possível. tanta sorte que eu entrevistei o cara de San Marino e eles passaram na primeira pré-conference, né? Um canal é sortudo e foi eliminado pelo BCT8, não, pelo PHB, né? Foi eliminado pelo É HB, isso. se não me engano. Então é impressionante, É. cara. Eles estão tendo um sucesso legal, entendeu? Até por isso que eles têm o coeficiente lá que eu comentei, num nível, num nível interessante, porque eles estão tendo bons resultados. Não chegaram a fazer nenhuma fase de grupo ainda, né? Mas foi por muito pouco. Porque com conference, não duvido que logo pega grupo de Eu acho conference, que cara. eu acho que o Klesvik nos próximos anos vai conseguir. Sim, acho que sim. E, pô, é legal pra caramba. Sabe? Tipo, Exato, isso muda a perspectiva de muita coisa. Então é. sim. Bom, Bom, você chegou faz o quê? 4 meses aí? 3? É por aí, acho que tá dando uns 3 meses quase. Teu contrato é o quê? Um ano aí? Ou não? Como é que funciona? Isso até o final do ano. Até novembro, né, que é quando acaba a temporada tecnicamente. Então, convite aberto para a gente fazer um segundo papo. Eu não sei para onde, mas você tem passaporte europeu agora. Isso. Já vai ter história aí, além do college. Acho que esse primeiro, eu não sei, mas acho que o primeiro passo, que é o que você está dando agora, é o mais difícil. Posso estar falando besteira. Acredito que possa ser sim. A gente vai ver, vai descobrir, né? Mas No terceiro acredito que papo a sim. gente descobre, né? Mas porque realmente com passaporte europeu e a quantidade de entrevista que eu faço aqui, os contatos, dá para ver um monte de coisa que tem pela Europa. Com Por que certeza, não num outro país, ou mesmo aí, né? com certeza. E aqui é aquela coisa, né? Aqui meu passaporte ainda nem acaba nem ajudando, né?
Porque não tá na zona do Eles não da União? consideram. Então, assim, eu tô como Ah, estrangeiro aqui. a verdade, você tinha falado, não, é que eu achei que na verdade foi opção, na verdade não tem como, é isso? É, tem o limite de 4 estrangeiros e acho que a única coisa que pode acontecer é depois de você jogar 3 ou 4 anos, se eu não estou enganado, aí você conta como local. Você não ganha cidadania, não ganha residência, mas você conta como local. Interessante. Tem alguns países que têm regras diferentes, outras divisas diferentes. Gosto de falar disso aqui no canal, porque é legal ter muito atleta que vê e acaba instruindo. Então, poxa, quem estiver vendo não é fácil para ir, por exemplo. Então, Não, não, até por isso que não tem muita gente, né? Fora também muita dificuldade do jogo, né? Então eles buscam muitos jogadores, quando eles pegam jogadores nórdicos, que os jogadores nórdicos não contam como estrangeiro. Então essa é uma vantagem também. Fora que eles estão muito acostumados com o estilo de jogo já, né? E também a parte do inglês, né? Que eles buscam jogadores que têm capacidade de estar podendo falar pelo menos o básico ali de inglês, porque ajuda muito, né? Facilita muito para eles. então não é à toa que eu encontro mais jogadora mulher brasileira nas Ilhas Faroe do que homem. Porque Com tem certeza. um país que tem população tão pequena, tem menos mulher ainda, aí tem uma tendência de permitir mais, né? Com certeza, com certeza. E acredito que para as mulheres já fica um pouco mais, assim, não fácil, mas fica mais possível buscar oportunidade, assim, por exemplo, saindo direto do Brasil, entendeu? Então fica a dica para as meninas, que para os meninos, difícil, né? Difícil. Mas não, eu vou a turismo, né? É, não, mas nunca é impossível, né? Já teve grupos de brasileiros que vieram para cá no passado. Inclusive, eles sempre comentam de que teve 4 brasileiros que jogavam aqui juntos no mesmo ano, um No teu tempo time? atrás. No meu time. Ah, Então, é interessante. então que Difícil, você seja esse guerreiro, o único brasileiro em atividade aí, homem, certo? isso. No futebol faroês, que não tem tradução, então tinha que falar inglês mesmo, né? Acho que faz muito sentido. E, pô, Romulo, como você sabe, desejar muita boa sorte, né? Sabe que eu te acompanho. Não assim como alguns outros também que com o tempo viraram amigos aí do canal, que acho que é um dos privilégios aqui do canal. E convite, você sabe, muito aberto para terceiro, quarto, quinto papo, quanto foi, porque tu é brother aqui do canal nosso, né? Não, muito obrigado mesmo pela oportunidade, por toda a força aí e tá sempre acompanhando. Eu também tô sempre acompanhando o canal. Acho que se você checar lá no Spotify, deve ter pessoal de Faroe Islands que tá escutando. Acho que isso vai, Será que você vai está ser. identificado como Estados Unidos ou Faro? Porque eu não vi ainda Faro aparecer. Esse bobear deve estar pegando Estados Unidos, talvez, então. Vamos ver, né? Mas, Vou checar. é, mas eu também tô sempre acompanhando. Agradeço muito pela oportunidade e pela amizade, né? Que é o que mais vale aí. A gente conhecer pessoas do bem, conhecer pessoas que ajudam os outros aí, que acho que isso é o mais importante da jornada, né? É aproveitar a caminhada e poder fazer o melhor para os outros, conhecer pessoas boas aí. Sim, é um prazer te conhecer. Menino lutador, guerreiro. Menino, que é minha maneira de dizer, né? Eu sou um anão perto de você. Né? Eu falo, se fosse a altura de verdade, estaria aqui assim, oi, Rômulo, tudo bem? Né? O zagueiro alto aí do interior paulista, agora no futebol europeu, contando com o terceiro papo ter muito em breve, ter Romulo. Ah, se Deus quiser. E vamos ver, né? Se a gente vai estar por aqui ou algum outro lugar. Só o Só tempo não vai esquecer dizer. de falar que vamos falar desse outro lugar, então, qualquer coisa. Não, pode ter certeza que eu vou te deixar bem informado. Pô, e faz uns vídeos aí, pô, faz um canal, alguma coisa, porque o lugar é incrível, cara. Vamos ver, vamos ver. Ainda tô estudando, né? Então ainda o tempo ainda é curto, né? Que Ah, ainda verdade, tô estudando de fato que é do mestrado, né? Não vou te encher o saco, né? isso, ainda tô fazendo mestrado online, então ainda tem um pouco de trabalho para fazer. Então, Justo. vamos aos poucos. De pouquinho em pouquinho a gente vai conversando, eu vou Com acompanhando. certeza.
E, pô, um grande abraço, bom sábado. Já é sábado, faz tempo já, né? Pô, você tá esticando o horário, né? Não, tá bom, tá tranquilo. Então, pô, obrigado demais pela paciência. Que Pós-jogo, isso. tá cansado, menino. Pô, né? Obrigado demais, demais. Ele sabe quanto tempo eu tava aguardando isso. Quando eu vi que você chegou, eu falei, puta que da hora. Finalmente esse papo acontece. Então, Não, agora eu vou continuar pressionando para um terceiro aqui, mas na hora certa vem. não, vamos chegar pro terceiro, sim. E Então, eu que fechado. agradeço mais uma vez, Jorge. Muito obrigado pela oportunidade aí. Sempre feliz de estar batendo um papo aí e também agradecer o pessoal que acompanha, que acompanhou também o papo. Maravilha. Você que acompanha no Spotify, outro agregador ou no YouTube, agradeço demais a tua audiência. Segue o canal, indica para os amiguinhos também, porque é diferente, dá visibilidade para o brasileiro e tem sempre um papo tranquilo que nem esse aqui. Né? É isso aí. Então, um bom sono, né, Romulo? Não sei se. Eu entrevistei poucos caras pós-jogo e eles falam, cara, até diminuir a vibração do jogo, a energia, demora mesmo, né, cara? Ah, Então não consegue dormir, então é pra mim não mudou muito, não. É até bom. então tá bom. Então tá. Então, quando você conseguir descansar, que tem um bom descanso, cara, e a gente vai Não, conversando. obrigado. Abraço aí, bom final de Abraço. semana aí também. Eu também. Tchau, tchau. Tchau.